Fala pessoal, quem aqui nunca pegou um documento do governo, tipo um edital ou um ofício, e sentiu que precisava de um tradutor para a própria língua nativa? É uma frustração super comum, né? Durante décadas, a nossa relação com a burocracia do Estado foi marcada por aqueles textos super densos, palavras difíceis e frases que, nossa, parecem não ter fim. Mas e se a lei agora obrigasse o Estado a falar a nossa língua? Pois é, vamos mergulhar nessa história porque uma mudança estrutural e tanto acabou de sair do papel. Nessa nossa análise explicativa de hoje, a gente vai destrinchar a recém-sancionada Lei 15.263, de 14 de novembro de 2025. E olha, essa legislação é fascinante, porque ela passa a tratar a comunicação como uma infraestrutura básica. Ela institui a Política Nacional de Linguagem Simples em todo o país. É basicamente o decreto oficial do fim daquilo que a gente chama popularmente de burocratês. E para fazer jus a essa lei e manter tudo bem claro, nossa agenda de hoje passa por 5 tópicos rápidos. Primeiro, o fim do burocratês. Segundo, por que mudar? Terceiro, as regras práticas de redação. Quarto, o que fica proibido. E por último, acessibilidade e inclusão. Então, começando com o tópico 1, o fim do burocratês. Como essa se torna solução sistêmica para textos governamentais complexos? Aquela era dos documentos públicos desnecessariamente complicados está oficialmente com os dias contados. E não é só uma recomendação amigável não, viu? A Lei 15.263 é uma exigência estrutural mesmo. Ela abrange absolutamente tudo: órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. E o mais importante, vale para todos os poderes: União, estados, Distrito Federal e municípios. É literalmente uma varredura completa na forma como o Estado se comunica com a gente, de ponta a ponta. A definição que está lá no artigo 4º ilustra perfeitamente essa nova mentalidade. O texto diz que a linguagem simples é um conjunto de técnicas para transmitir informações de um jeito claro e objetivo. E prestem atenção nestas 3 ações: encontrar, entender e usar. O foco sai totalmente daquela erudição de quem escreve e passa a ser, por obrigação, a capacidade de qualquer pessoa acessar e realmente usar aquela informação no dia a dia. Mas aí entra o tópico 2. Por que mudar? Afinal, por que a clareza e a transparência importam tanto? Mudar a cultura de escrita de toda a máquina pública exige um propósito muito forte. O artigo 2º lista objetivos que vão muito além de só deixar o texto mais bonito. Simplificar a linguagem reduz a necessidade de despachantes ou intermediários só para entender um formulário, por exemplo. E claro, quando a comunicação flui, os custos administrativos e o tempo gasto naquelas filas de balcão de atendimento caem bastante. O Estado ganha agilidade. Sem falar que isso promove uma transparência ativa de verdade e facilita o controle social, porque, convenhamos, só dá para fiscalizar a gestão pública se a gente consegue de fato entender o que está sendo dito ali, concorda? Isso nos leva ao tópico 3. Regras práticas de redação. Como ficam as novas regras da escrita governamental? É aqui que a mágica acontece e conceitos abstratos do direito viram um manual de redação super prático. O grande lance é abandonar os velhos hábitos. O artigo 5º, no inciso I, é bem direto. Sai aquela ordem inversa, poética e muitas vezes confusa, e entra a ordem direta, sujeito, verbo e complemento. O objetivo é transmitir a mensagem de cara, sem que ninguém precise reler a frase 3 vezes só para achar a ação principal. Adeus também aquelas muralhas gigantes de texto. Os incisos 2º e 3º do artigo 5º agora exigem que a administração pública escreva frases curtas e desenvolva apenas uma ideia por parágrafo. É uma mudança que dá um respiro na leitura, sabe? Dividindo informações que antes eram densas demais em blocos que qualquer pessoa consegue digerir sem dor de cabeça. Dando sequência, a lei também exige a preferência pela voz ativa e diz para evitar frases intercaladas. Chega daquelas estruturas onde o texto fica sendo interrompido toda hora com vírgulas e explicações bem no meio da ação. A voz ativa não só deixa o texto mais dinâmico, mas também cria responsabilidade. Ela mostra claramente quem fez o que naquele documento. Ou seja, não tem mais espaço para o Estado se esconder atrás de termos passivos. Um outro ponto fundamental é sobre o uso de jargão. A gente sabe que existem áreas do governo que são técnicas por natureza, e isso é compreensível. Só que a lei agora estipula o seguinte: se for essencial usar um termo técnico, o servidor público tem que usar um sinônimo comum do nosso dia a dia, ou então explicar o jargão imediatamente ali no próprio texto. O conhecimento técnico não pode mais servir como uma barreira que exclui a população. Agora vamos para o tópico 4. O que fica proibido. Vamos dar uma olhada no que os servidores públicos simplesmente não podem mais fazer.
Com diretrizes tão claras sobre como escrever, a lei também traça uns limites bem firmes sobre o que não se deve escrever de jeito nenhum. Os incisos V e 7 deixam claro: é proibido usar termos pejorativos, garantindo o respeito máximo aos cidadãos. E também tem que evitar palavras estrangeiras que não sejam de uso comum no Brasil. Se existe uma palavra perfeitamente adequada em português, não tem por que complicar um documento oficial com termos de fora. E tem uma determinação muito específica no inciso 11. A lei veta categoricamente o uso de novas formas de flexão de gênero de número nas palavras que sejam contrárias às regras gramaticais já consolidadas. Portanto, as comunicações oficiais não poderão adotar o que vem sendo debatido na sociedade como linguagem neutra. O próprio texto da lei justifica essa proibição ancorando a comunicação pública estritamente às normas oficiais que já estão vigentes. Como a lei estabelece, o documento público tem que estar totalmente alinhado ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o nosso famoso VOLPE, e ao acordo ortográfico que entrou em vigor em 2008. É a padronização oficial sendo tratada como regra inegociável. E por fim, tópico 5, acessibilidade e inclusão. O objetivo de garantir que ninguém fique para trás. Toda essa simplificação e padronização convergem para um objetivo maior: garantir que absolutamente ninguém fique à margem da informação. O artigo 5º, lá no inciso 17, obriga o uso de linguagem acessível à pessoa com deficiência. E a legislação amarra muito bem essa diretriz aos requisitos que já estão previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência, lá de 2015. É o Estado se adaptando ativamente para servir a toda a população brasileira, sem nenhuma exceção. Essa visão de inclusão também se estende de um jeito muito brilhante no artigo 6º, que trata das comunidades indígenas. Quando o governo se comunicar com essas populações, existe agora um procedimento obrigatório. Primeiro, publica-se a versão do texto em português e, segundo, sempre que possível, o Estado deve publicar também uma versão traduzida na língua da comunidade que vai receber a mensagem. É um passo gigante para o respeito cultural e para a transparência em regiões que historicamente ficavam isoladas da burocracia central. E assim, a Política Nacional de Linguagem Simples coloca na mesa um desafio que é prático, mas também supercultural. A gente viu que ferramentas para acabar com burocrateza agora são lei de verdade. Desde usar ordem direta e frases curtas, até o respeito inegociável às normas gramaticais e a busca pela acessibilidade total. A pergunta que fica agora é: com essas regras estruturais finalmente valendo no papel, será que o poder público vai conseguir, na prática, diminuir esse abismo histórico entre o Estado e a população, capacitando a gente de fato a exercer um controle ativo da sociedade? É o tipo de coisa que a gente com certeza vai continuar acompanhando de perto. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise explicativa com a gente. Um grande abraço e até a próxima.